Fala, meus amigos, tudo bem? Hoje eu vou gravar aqui mais um vídeo rápido para vocês. E nesse vídeo a gente vai conversar um pouco sobre o porquê que a cinesiologia, a biomecânica e mais especificamente a física ela é tão importante para o treinamento físico. Então eu vou usar o exercício de agachamento como exemplo sobre essa questão da cinesiologia e da biomecânica. Então, a gente sabe que o agachamento ele é um exercício básico, é um exercício composto, um exercício multiarticular, no qual a gente tem participação de quadril, joelho e tornozelo. E também existem diferentes formas da gente realizar, por exemplo, o agachamento, como o agachamento frontal, agachamento por trás, agachamento com a barra ou com peso acima da cabeça, o agachamento segurando o peso, próximo aqui do tronco, agachamento taça. Enfim, existem diferentes variações do mesmo exercício. Agora, uma questão interessante. O agachamento ele tem participação de glúteo, quadríceps, isquiotibial, tríceps pissural, só que existe, por exemplo, diferença de ativação entre esses grupos musculares durante a execução do agachamento. Outra questão importante é que quando a gente pensa, por exemplo, nesse posicionamento da carga que a gente está utilizando, dessa massa que a gente está utilizando, o posicionamento muda, por exemplo, os braços do exercício. Então, os sistemas de alavanca, a gente tem um braço potente, tem um braço resistente, tem um braço de momento, por exemplo, e essas questões elas são modificadas de acordo com o posicionamento do peso. Então, se eu realizo o agachamento segurando o peso pela frente, é uma coisa. Se eu realizo o agachamento segurando a massa, a carga por trás, é outra coisa. Se eu realizo o agachamento segurando essa carga acima da cabeça, é outra coisa. Se eu realizo o agachamento, ao invés de deixar o peso próximo do corpo, eu deixar o peso, essa carga, essa massa longe do corpo, eu mudo completamente a característica do exercício e também a exigência de músculos. Então, por essa questão que é tão interessante a gente estudar questões de cinesiologia, de biomecânica, de física, porque você entendendo sobre essas questões, você consegue responder durante o treinamento por que algumas mudanças, seja de posicionamento do peso, do local dessa carga, o porquê que isso modificaria a execução do exercício. Tá bom? Então, estudar sobre cinesiologia e biomecânica é muito importante. Eu vou deixar outro exemplo aqui para vocês. Quando a gente realiza o levantamento terra, principalmente as variações que apresentam a dominância de quadril, a gente pode mudar, por exemplo, o braço de momento e diminuir ou aumentar, por exemplo, a sobrecarga de algumas musculaturas ou de algumas regiões, como por exemplo a região lombar. Quando a gente realiza o levantamento terra com a barra muito afastada do corpo, a gente aumenta esse braço de resistência e com isso aumenta a sobrecarga na região lombar. E a gente consegue realizar ajustes para reduzir esse braço de resistência e reduzir essa sobrecarga lombar. Isso através de ajustes mecânicos. Então, se eu tenho algum aluno que apresenta, por exemplo, algum desconforto ou alguma dor durante a execução do exercício, eu consigo, através desses ajustes mecânicos, reduzir essa sobrecarga e logo também reduzir a chance de desconforto desse aluno. Mais uma vez, a gente explica isso pela física, pela mecânica, tá bom? Então, é importante demais a gente entender pelo menos o básico de cinesiologia, de biomecânica e um pouco de física também, para que a gente consiga explicar algumas questões que ocorrem durante o nosso processo de treinamento.